Câmara Ligada está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a ditadura da magreza e os atuais padrões de beleza da juventude. Os gordos estão entre as pessoas que mais sofrem discriminação. Está fora do peso, está fora do padrão, mas também não precisava ficar fora do assento no avião ou não conseguir passar numa roleta, porque esses lugares são minúsculos. Existem alguns direitos que estão sendo negados a essas pessoas. Vamos ver na reportagem. Levantamento recente no Ministério da Saúde mostra que 48% da população adulta do Brasil está acima do peso e 15% está obesa. Nas escolas, mais da metade dos estudantes e professores já presenciaram discriminações em sala de aula por causa de características físicas. Os alunos gordos correm mais riscos de sofrer bullying, discriminações e preconceitos. Os preconceitos, eles não vêm de uma maneira chapada, de uma maneira clara, de uma maneira específica. Então, muitas vezes, por exemplo, a lipofobia, que é o preconceito com relação à gordura, ou o rechaço com relação a pessoas gordas, ele vem tanto no discurso de que o gordo é feio, quanto no discurso de que o gordo é preguiçoso e por isso ele não consegue ser magro, ele sempre está gordo, quanto no discurso da saúde. Então, o gordo, ele é sempre colocado como o não saudável, como aquele que precisa estar saudável. Então, e aí a gente não está falando nem só das pessoas muito gordas, são as pessoas obesas, questão de índice de massa corporal, não. A gente está falando de pessoas que não se enquadram na estética da magreza. Se o meu corpo é desse jeito, eu tenho um quadril mais largo, não vai ter nem cirurgia que vai tirar o meu quadril mais largo, porque o meu biotipo é esse. Se eu tenho uma tendência genética a engordar, meu metabolismo funciona desse jeito, eu tenho que estar respeitando esse meu metabolismo. Então, falar que a pessoa obesa é uma pessoa que não presta atenção, não gosta, não se cuida, é um desleixo, não, é mentira. No voo que eu fui fazer, entrou um senhor realmente acima do peso, com uma obesidade, praticamente obesidade mórbida. O olhar das pessoas, na hora que ele passava, ele abaixou a cabeça, olhou para baixo, e aí ele foi passando pelo corredor, você via a cara das pessoas sentadas, tipo, meu Deus, será que ele vai sentar do meu lado? Então, você imagina o constrangimento que essa pessoa está passando, o sofrimento com que ela está passando. A hora que ela tem que sentar naquele banco que é extremamente apertado, que não cabe, o que sofrimento que essa pessoa não está passando? Existem duas posturas individuais principais com relação a essa estética da magreza. A primeira é o indivíduo tentar se conformar a ela. Então, se você é gordo, você passa a sua vida tentando ser magro. A outra possibilidade, que é a possibilidade que os movimentos sociais vêm trazer, é que a sociedade aceite as pessoas como elas são. Junto com isso, tem as reivindicações mais específicas, mais concretas. Então, por exemplo, o pedido por assentos mais largos em aviões, assentos mais largos em cinemas, roleta de ônibus. Então, a questão é, por que é que a roleta do ônibus tem que ter a métrica que ela tem? Bom, porque os ônibus são pensados estruturalmente assim. Tudo bem, mas é possível repensar. Né? É possível a gente mudar padrões. Mudar padrões inclui também mudar a estrutura da sociedade, tanto a estrutura mental, né, quanto a estrutura física. Beleza. Eu queria começar com o Lúcio. Lúcio, esse movimento Fat Power, que o pessoal chama, né, poder gordo, orgulho gordo, é muito forte em outros países. Como é que ele está no Brasil? Ele está começando a tomar forma aqui no país. Tomar forma sem trocadilhos, né? Então, porque o ponto é o seguinte. Hoje em dia, você não tem apenas o gordo que quer ser magro. Você tem muita gente que tem nojo do gordo. É uma coisa assustadora. Uma vez eu fui comprar roupa, naturalmente uma loja para gordinhos. Tinha uma mulher lá comprando roupa para o marido dela, que era gordo, naturalmente. Aí perguntaram se ela queria comprar roupa para alguma amiga que fosse gorda. Ela falou imediatamente, se for gorda, não é minha amiga. Só que, bizarramente, ela tinha um marido gordo. Algumas coisas que ela faz com o marido não faz coisas... Não, melhor não, aqui adolescente. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Às vezes, a pessoa tem até uma boa autoestima. Só que os outros não acreditam que aquela pessoa tem uma boa autoestima. Muitas vezes a gente ouve comentários de pessoas que a gente percebe que estão se sentindo incomodadas pelo gordo dizer que está feliz. Pelo gordo dizer que está satisfeito consigo mesmo. Eu, por exemplo, eu vou para academia, eu não vou ficar fortinho que nem nosso amigo ali, né? Mas eu vou para academia, não parece, mas vou, por uma questão de saúde. Só que eu não estou indo lá para ficar magro, seco, até porque eu não ia conseguir. Mas buscando uma questão de saúde sem necessariamente buscar ficar um palitinho. Porque
você precisa se preocupar com esses detalhes. Às vezes um gordo pode fazer um exame médico. Já aconteceu comigo uma vez, quando estava um pouquinho menos de peso, mas bem gordo ainda. Eu fiz um exame médico que disse que estava tudo ok. Tudo mesmo. Aí, todo mundo com quem eu falava isso, a pessoa, tá brincando, né? Sacanagem tua. Como se não pudesse ser saudável e não estar magérrimo. Que, aliás, não é nada verdade, porque tem muita gente muito magra, eu quero continuar falando isso aqui depois, que está muito doente. Tem pergunta na plateia. Meu nome é Ana Laura, eu sou do Colégio Marista, e minha pergunta vai para o deputado. Bom, eu queria saber se tem algum projeto de lei, alguma ideia criada da parte do governo para conscientizar os alunos nas escolas sobre a questão do bullying e para meio que acabar com esse padrão de beleza que é imposto. Esse tema está muito em evidência e tem sido retratado muito pela imprensa, pelas novelas, né, e realmente é preocupante. Agora, mais do que criar regras, criar leis e exigir das pessoas que eles o façam, tem que haver também um comprometimento da sociedade, que vai desde os pais, né, que dão a educação apropriada a seus filhos, as escolas também, né, com uma política que possa não ser conivente com esse tipo de atitude, e os próprios alunos. Então, é importante que a gente consiga conscientizar todos que estão envolvidos nesse contexto e para que a gente possa combater esse tipo de preconceito que, infelizmente, acontece demais no nosso país e tem sido retratado bastante pelas escolas. E o Congresso tem discutido, sim, tem feito algumas audiências públicas nas comissões para tentar definir meios de amenizar esse problema que é uma realidade no nosso país. Agora, muito se fala para combater o bullying de detector de metal, de aumentar a segurança contra a violência nas escolas, mas pouco se fala em educar as crianças para aprender a entender que o mundo tem gente diferente e tem que se entender que as coisas são plurais. Pouco se fala nisso. Não está na hora de começar a ter uma política mais voltada para isso? Sem dúvida, foi como eu disse, você tem que buscar corrigir o problema na raiz do problema, não depois que as coisas chegam a esse ponto. E essa raiz do problema inicia nisso, na educação, né, por parte dos pais para com seus filhos, para que eles possam chegar no seu ambiente escolar ou mesmo no ambiente esportivo e não façam isso, né, que é uma coisa errada. Então, nas audiências públicas, a gente tem conversado com diversos especialistas e a maioria deles diz isso. Nós precisamos combater dentro de casa o problema para que ele não externe, para que ele não chegue nas escolas ou no ambiente coletivo, nos shoppings, na academia, no campo de futebol, na quadra de vôlei, para que isso não venha acontecer. Deixa eu ver aqui, me presta aqui rapidinho. O que tem na tua escola? Tem muito preconceito ou tem muita gente que aceita o outro como ele é? Tem muito bullying, assim. De que tipo? Sim. É tudo aí. Não, é sério, tem bullying de que tipo? Não, lá na escola não tem, não. Não Todo tem? mundo é amigo. Contra as meninas? Assim, por ser gordinha, por, às vezes, assim, andar, sei lá. Com uma pessoa que não é, tipo, a popular da escola, ser o nerd da sala. Eu não vou ficar perto daquele menino porque ele não tem... Tipo, não vou ser taxada. E você fica com receio, por exemplo. Eu aceito aquele cara, acho ele bacana, aquela garota é interessante. Mas ela é super discriminada pelos outros. Aí você deixa de ser amiga dela ou de estar junto com ela, porque você também tem medo de ser vítima desse tipo de situação? Eu não. Você não, mas você acha que acontece isso? Acontece muito. Vai se propagando, então, né? Uhum. Porque um tem medo do outro. Tem medo de, tipo, andar, o povo falar e tanto faz. Agora, deixa eu mudar de assunto um pouquinho. Você tem medo de ficar, de não ser aceita por causa do seu tipo de físico, por exemplo? De ficar gordinha demais ou magrinha demais? Você tem medo disso? Eu não tenho, tô nem aí pra nada. Tá nem aí? Muito bem! Vamos tomar ela como exemplo, hein? Vamos tomar ela como exemplo, né, gente? Tem mais pergunta? Como foi falado na reportagem, assim como existem dificuldades, problemas para acessibilidade a deficientes, também existem problemas com acessibilidade a pessoas com excesso de peso. Eu queria saber se tem algum projeto de lei, alguma iniciativa política para a inclusão dessas pessoas que têm um problema de saúde. Sua pergunta ela é muito oportuna. Existem, sim, algumas iniciativas. Criam-se padrões. Então, foi citado muito um exemplo aqui da poltrona de avião, que muitos conhecem. Então, a poltrona ela tem que ter uma distância de uma para a outra de 80 centímetros, uma largura
de 90. Bem, para alguns isso é compatível, mas para outros não é. Então, a gente tem que não só recorrer à legislação pura e simplesmente, mas um direito que nós, cidadãos, temos e consumidores, porque nós vivemos no mercado capitalista, de fazer escolhas. Nós temos que exercer esse direito de escolher companhias que atendam às nossas necessidades. E, graças a Deus, nós temos essas opções. Então, a partir do momento que a gente começar a definir isso, e fazer disso realmente uma cultura e tomar decisões baseadas nisso, eu tenho certeza que muitas coisas vão melhorar. Não pura e simplesmente para que hajam leis que determinem se é X ou Y de distância da poltrona ou da catraca, porque muitas vezes isso não atende a 100%. Pode comentar. Outra questão das companhias, que não é tão assim, e eu acho que tem que ter uma intervenção do poder público quando elas não cumprem um mínimo. Né? E a gente vê, o Wesley falou, a gente vivencia isso o tempo inteiro. Né? Agora, as únicas cadeiras que davam algum conforto, né, para o Wesley, para o nosso técnico de som, é cobrado a parte. A gente, na verdade, então, tem um projeto de lei aqui que está sendo debatido sobre esse assunto em especial, essas cobranças que eles chamam taxa de conforto, que são super desconfortáveis, que são justamente para casos especiais, que eles acham que são especiais, mas na verdade não são nada, né, fazem parte da população de uma maneira geral. E já tem projeto de lei aqui sendo debatido. Em comissão, acompanhem, porque vocês podem ajudar a que esse tipo de projeto seja aprovado, é de interesse público. Qual a próxima pergunta? O que a gente pode fazer, de acordo com a mídia, como ensinar o aluno, o educando, a se posicionar de forma crítica perante as propagandas que são impostas? O que eu tento? Primeiro, levar para eles exemplos, não é, de produtos midiáticos. E aí, produtos midiáticos incluem filmes, novelas, propagandas, programas de auditório, enfim, toda essa produção que os meios de comunicação de massa fazem no mundo contemporâneo. A minha intenção, primeiro, é mostrar que o trabalho deles tem uma questão muito séria, que é a questão da responsabilidade social. O jornalista e o publicitário, eles têm que sair desse marasmo de achar que... O jornalista, por exemplo, ele acha que se ele colocou na cabeça de determinada fonte uma resposta, ele se exime completamente das consequências daquela notícia. A gente tem que saber que não. Se eu escolhi determinada pessoa para entrevistar, ou o publicitário se escolhe apenas mulheres seminuas, rebolando para fazerem propaganda de cerveja, então é óbvio que ele tem uma responsabilidade. Por quê? Porque as mídias, elas têm um aspecto pedagogizante, como a gente fala, né? Então elas participam da construção da realidade. Bacana, Lilian. Próxima pergunta. Oi, meu nome é Natália, eu sou do Marista e eu tenho uma pergunta para a professora. Eu queria saber assim, quem tem maior tendência, quem sofre mais, quem acaba sendo mais pressionado por esses padrões de beleza e moda, se é o homem ou a mulher? Primeira coisa, tanto homens quanto mulheres estão imersos nesse quadro de pensamento. Agora, as mulheres são muito mais, digamos, assujeitadas a esse tipo de coisa. Porque, primeiro, vem de uma tradição de que a questão da beleza, da feminilidade, ela está ligada a uma necessidade de você estar o tempo inteiro trabalhando o seu corpo, trabalhando, você não pode, por exemplo, envelhecer. Então, vocês que são muito jovens, vocês, à medida que forem envelhecendo, vão perceber que essa sociedade ela é uma sociedade que ela quer pessoas lindas, jovens, de sucesso, etc, etc. Então, as mulheres, particularmente, você vê homens de 60 anos se casando com mulheres de 20, de 25, de 18. Dificilmente você vê situação como essa ocorrendo com as mulheres. Muitas pessoas, muitas mulheres com as quais eu converso, também me dizem que, quando elas passam dos 50 anos de idade, elas se tornam invisíveis. Por quê? Porque ninguém mais olha para elas, elas deixam de fazer parte do mercado, não é, da paquera, da sexualidade, sei lá. Enfim, há uma série de questões que podem demonstrar para a gente que são as mulheres, que são as principais vítimas. E uma coisa que eu percebo muito, viu, garotas, e que vocês devem ficar atentas a gente nunca está satisfeito com a nossa aparência. Porque quando a gente é mais velha, a gente fica mais segura um pouquinho, mas nessa idade é complicado. Fica difícil, né? Também tem que sair um pouco da frente do espelho, né, gente? Porque aí a gente começa a ter tempo para ver outras coisas, que não seja só a nossa cara ali, a cara do gatinho do lado. Vamos lá, né? Olha só, câmera ligada de hoje está chegando ao fim.
Olha. Mas você agora pode entrar lá no camaraligada.com.br, ver o blog, a participação da Aline, ver tudo que aconteceu aqui, ver outras bandas que vieram aqui, sugerir uma banda legal que vocês queiram que a gente traga, legal igual o Móveis Coloniais. Manda lá, que eles voltem, eles podem voltar, é só vocês pedirem, entendeu? E eu queria agradecer muito, então, a participação das escolas. Abraço, gente, vocês foram muito bons, muito obrigada. Obrigada, Lúcio. Obrigada, professora, incrível. Obrigada, deputado, foi um prazer. Obrigada, banda. E olha só, obrigada a nossa equipe toda que ajuda a gente a fazer esse programa, é difícil pra caramba. Obrigada, equipe técnica. Obrigada aos nossos parceiros. E vamos lá ouvir mais um pouco de Móveis Coloniais. Até a próxima. Andava cego de amor e meu cão guia não sabia se seguia minha dor. De joelhos supliquei, me declarava, não me ouvia, o cão latia pra ninguém. Se no amor só tive azar, tentei a sorte, outro lugar. No bingo ganhei um disco do rei, perdi tudo no bilhar, do cachorro ao jogo de jantar. Não vou apostar nessa vida de azar, se ela pode ir mais além. Deixa como está, nessa sorte eu sou refém. 6 dezenas fiz um par, o amor não fui tão bem. Cansei de ser um perdedor, fiz do destino meu amigo, ente querido, fiador. Malas prontas, tudo ok, e no caminho lado a lado, um passo errado, tropecei. Me levantei bem devagar, deixei de lado um mau olhar, pensei em traçar a sina de um rei. Na moeda o que vai dar, tá na cara, não vou mais chocar. Não vou apostar nessa vida de azar, se ela pode ir mais além. Deixa como está, dessa sorte eu sou refém. 6 dezenas fiz um par, o amor não fui tão bem. Não dá pra explicar, só vai entender o que é ganhar. Quem não cansou de perder, eu perdi, vou ganhar. Eu perdi, vou ganhar. Não vou apostar nessa vida de azar, se ela pode ir mais além. Deixa como está, nessa sorte eu sou refém. 6 dezenas fiz um par, o amor não fui tão bem. Obrigado, gente.